Vamos parar, não quero tirar seu foco, não. Aí você começou no judô, fez karatê. Isso sim, moleque, quantos anos? Moleque, ali naquela 6, 7 anos de idade, Bem né? criança mesmo. Fazia futebol, sempre fazia esporte, né? Sempre fui uma criança meio que ligada a esporte, né? Sempre gostei de praticar, né? Um pouco imperativo ali demais. E só que nenhum desses esportes me cativaram tanto assim quanto o jiu-jitsu, né? Despertaram, né? Acho que até por causa da idade ali, eu acho que com 11 anos a gente já tá um pouquinho com conhecimento do nosso próprio físico um pouco melhor. Eu acho que até a nível de coordenação e tudo. Então eu comecei no jiu-jitsu assim numa época que foi favorável assim para mim, né? E aqui em Brasília tava engateando o jiu-jitsu, né? No, já tinha dado a explosão do jiu-jitsu aí no mundo. A primeira explosão que foi quando teve o primeiro UFC em 93, que aí o Royce Gracie foi lá, finalizou todo mundo lá, foi campeão. E aí o jiu-jitsu entrou no mapa do mundo. E foi assim mesmo que eu ouvi falar de jiu-jitsu pela primeira vez, comecei a praticar. E Foi naquele vale tudo, né? Que tem era, aqui. era vale tudo, na época era vale tudo, né? Os primeiros UFC era aquela coisa. O mais perto que a gente já viu aí do Mortal Kombat era É. os primeiros UFCs, né? Não podia Porque, enfiar o dedo no olho, chute no saco e mordida. O resto podia tudo. exatamente, eram. Podia chute na cara, no E, chão, não e, tinha e, regra. e na época Era. valia golpe na genital também. Ah, Teve uma. valia? Valia. Os Era primeiros? só dedo no olho e mordida. O resto valia tudo. Puxão de cabelo, não tinha limite de peso, não tinha tempo. A luta Ah, podia durar duas, é. 3 horas. E aí, coincidentemente, as lutas acabavam acabando rápido, né? Porque todo mundo ia ali meio que pra matar ou morrer mesmo. E E não tinha luva. não tinha luva, era a maior loucura do mundo, né? E foi uma coisa necessária pro jiu-jitsu quebrar uma questão ali de uma crença que tinha daquelas artes marciais orientais, aquelas coisas chinesas ali que Era Kung daquela Fu, Karatê, né, Taekwondo. aquela a gente antes disso, né, predominava muito aquela questão da arte marcial, né, que o cara dava um soco e fazia o outro desmaiar e já pegava um cara de trás e já dava um chute, aquela coisa de Bruce Lee, de Van Damme. Então, Que é bem fantasiosa até um bem certo ponto. Até fantasiosa, né? até um certo ponto. Isso é o primeiro UFC, os primeiros UFCs veio para demonstrar isso, né, a eficiência do jiu-jitsu, né, que era uma época também que o boxe era a principal modalidade de luta, assim, a nível de visão global, né? De audiência global, né? Que era aquela época do Mike Tyson e tudo, né? E o Rorion Gracie, que foi o criador do UFC, ele... A ideia dele foi justamente essa, mostrar que numa situação de confronto real, a tendência era a luta ir pro chão, né? Que boxeadores mesmo, o juiz o tempo todo vai lá interromper, porque o tempo todo eles clincham, o juiz tem que ir lá separar para eles voltarem aquela luta de pugilismo, né? E que também que existe uma razão, né, para eles usarem uma luva e uma atadura gigante por baixo, né? Porque quando a luta é real mesmo, sem luva, sem nada, a tendência de ir para o chão é enorme. Aí o jiu-jitsu entrou no cenário mundial aí das artes marciais e hoje é uma febre no mundo todo. O jiu-jitsu está no mundo todo, tá é uma das modalidades de esporte mais praticadas, né? De luta, com certeza, é a mais praticada hoje em dia. E você considera isso realmente um reflexo direto dos primeiros vale-tudos lá do Dos Royce e primeiros tal. UFCs, né? Porque, porque foi a forma que o jiu-jitsu foi internacionalizado realmente, né? Foi quando realmente conseguiram mostrar para o mundo A eficiência, né, a do eficiência jiu-jitsu, né? real de uma situação de, sei lá, porrada de rua. Exatamente. A Olha, família Grace já tá aí há um século, né, demonstrando isso, né? Aí tinha muito, o que que eles faziam? Eles faziam desafios, né? Tipo ali, fulano não, fulano é bom de karatê, fulano é bom de boxe, de capoeira. Eles iam lá na pessoa, né? Eu organizava meio que um mano a mano ali, fazia uma situação, aí pegava uma câmera lá
Imagina naquela época, né? Isso aí na década de 60, 70, 80. E filmava, né? Enfim, era muito boca a boca, né, que rolava, E né? ficou muito no Brasil Ficou isso, né? muito no Brasil, ficou uma coisa de bairro lá no Rio de Janeiro na época, né? Até que o Horion teve essa ideia, né? Ele estava lá nos Estados Unidos, teve essa ideia de criar o UFC. Aí depois o UFC passou por várias fases, né? O Horion vendeu o UFC porque eles começaram a colocar regras, né? Falaram, ó, não vai ter... Se esse esporte for crescer, a gente vai ter que colocar regras, colocar limite de tempo para entrar na televisão, não vai ter mais poder ter essa coisa de Meia hora, 1 hora de luta. 1 hora de luta, Separando. né? E aí ele já tinha concluído a missão dele ali, que era botar o jiu-jitsu no mapa. Depois o UFC foi vendido, depois foi vendido de novo lá para a empresa que é dona atual, não a que é dona atualmente, mas que a expandiu, que foi a Zufa, né, que era dos irmãos Fertitas, que na última venda deles foi vender o evento para uma empresa. Os Fertitas então venderam já Já o UFC venderam, para essa né? empresa. Eles que cresceram, né? Eles tomaram um prejuízo absurdo, parece que no início. Inicialmente tomaram era prejuízo milionários. milionários. Aí depois houve uma reviravolta, né? Quando começou o reality show, né? O The Ultimate Fighter, aí bombou. Realmente deu uma audiência ali, aí parece que os números só começaram a crescer. 2016 foi o melhor ano do UFC e aí eles venderam por 4,6 bilhões, né? 4 bilhões de dólares. Ganharam uma grana boa, né? Ganharam uma grana. Foi a maior transação esportiva da história. Caramba. E o UFC ainda só cresce, né? Na pandemia aí foi o primeiro evento esportivo a voltar. Né? Fechado lá. Aí ano passado também foi um ano muito bom para a empresa. Dubai, né? Eles fez lá em Abu Dhabi. Abu Dhabi. Que é vizinho lá de Dubai, né? Lá em Abu Dhabi é fantástico lá, né? Eu já tive lá algumas vezes também. Ele foi o primeiro. Eu não sei nem te dizer se Abu Dhabi é um país, né? Porque é meio que são 5 países ali que 5 famílias, né? Que aí é 5 isso, principados. Abu Dhabi, alguma Dubai, coisa assim. outras 3, né? E aí eles têm São uma bem tecnologia independentes. bem independentes. Aí eles e tudo voltou lá muito rápido, né? Eles têm uma tecnologia lá que estava recuperando bem as pessoas de Covid, né? Lá foi o primeiro lugar que deixou de ser um problema a pandemia, né? E é isso. O UFC tá aí. Hoje em dia é o maior esporte. Então, né? só vamos retroagir um pouquinho. Você começou no judô, karatê, moleque, aí a adolescência já começou a praticar ele com mais garra, mais afinco. Como é que foi? Com 11 anos eu comecei no jiu-jitsu, né? Eu e meu irmão 5 anos mais velho, a gente sempre... meu irmão, ele sempre mexia muito comigo ali dentro de casa, sempre me provocava, tal. A gente sempre saía numas cinhas, ele sempre levava vantagem. Mas ele mesmo falou, não, você tem que praticar alguma luta ali pra você saber se defender e tal. Vamos lá, vou te levar pro jiu-jitsu, né? E aí comecei a treinar, e aí no jiu-jitsu eu comecei a competir, né? Minha primeira competição, eu lembro que eu meio que me sabotei, assim, né? Quando eu vi, eu tava lá, vou competir, não sabia nem o que eu tava fazendo. Aí competi, eu quase ganhei a luta ali. Aí eu não ganhei, eu falei, caramba, eu tava bem, se eu tivesse um pouquinho mais de determinação, eu ganhava. E aí depois desse dia aí que eu comecei a levar a sério mesmo, né? Que eu falei, beleza, eu quero me competir novamente e levar a sério, treinar e mentalmente estar confiante para eu me sair vencedor. Aí eu fiquei mais ou menos ali uns 2 anos só ganhando, ganhei sem perder nenhum campeonato. Aí quando eu vi, eu estava disputando o campeonato mundial no Rio de Janeiro, na categoria de juvenil. Até que ano? Até quantos anos, juvenil? O juvenil é 16, 17 anos. E nessa época eu tinha 13. Aí o meu professor, na época, ele teve uma ousadia de falar, não, você tá aí, tá ganhando, então você vai competir lá no juvenil mesmo. E aí
E aí nessa competição já era um outro nível, né? Eu tava acostumado aqui com as competições locais, tava sempre me dando bem. Aí peguei um garoto lá de Manaus na primeira luta, o garoto me finalizou lá em 1 minuto. Nesse dia Tomou um eu choque de tomei um realidade. choque Falei, de eita, realidade, mas foi muito bom porque ali eu vi que era o que eu queria fazer mesmo, porque nesse dia eu tava lá no Tijucas Tênis Clube, lá no Rio de Janeiro, eu sentei num canto lá, eu passei tipo o resto da manhã todinha chorando sozinho e mas eu falei, não, ano que vem eu vou voltar aqui e vou lutar. Aí nesse ano aí eu de 98 para 99 ganhei todos os campeonatos. E aí voltei lá para competir o Mundial de 99 na mesma categoria e me sagrei campeão. E aí eu entrei nesse círculo vicioso assim de competição, de ganhar, de me motivar para um outro desafio, às vezes também não ganhar e querer me apresentar melhor na próxima. E percebi que essa era a minha vocação ali, que era o que eu fazia, que eu estava inteiro ali. nessa época quem era seu professor aqui em Era o Brasília? Ataíde Júnior Ah, tá. aqui, né? Ele também estava aqui em 96, quando eu comecei, ainda tinha pouquíssimos faixas pretas aqui em Brasília. Ele ainda era faixa roxa também. E, e assim, tava bem no começo. Eu não lembro o ano, mas eu cheguei a fazer jiu-jitsu, fui até faixa azul com tanque. Aí o Tanque era um dos pouquíssimos que já eram faixa Na preta época aqui que em o Cássio Brasília. Werneck estava começando a despontar. É Lá mesmo, na é. classe A. Aham, Nossa, tem é. tempo. Nossa, tem muito tempo. Sim, sim. E o Cássio foi um pioneiro da competição aqui em Brasília, né? Ele foi um cara que competiu, ia pra fora, competia, ganhava, perdia. E depois ele se sagrou até campeão mundial depois, né? Ele carregou aí a bandeira de Brasília aí durante um bom tempo. Aí você no juvenil, começou a tomar um choque de realidade e aí voltou. Voltei, aí fui campeão. E aí muitas portas ali se abriram pra mim ali na minha cabeça, né? Naquela época eu já como é que funcionava, né? Como essa época aí ela foi logo após esse boom do UFC, tava surgindo os eventos de Vale Tudo, tal, né? Era Vale Tudo na época, não era MMA ainda. E aí todo grande representante do jiu-jitsu tinha meio que como dever, como tarefa ali ir representar o jiu-jitsu no Vale Tudo, né? Lutar lá em eventos de Vale Tudo, né? Não bastava você ser campeão mundial de jiu-jitsu, ser campeão de jiu-jitsu. Você tinha que ir lá tirar o kimono e Uma lá questão de honra, assim, uma entre os questão meio de lutadores, honra dos também atletas. e o Vale Tudo ali já estava começando a dar um retorno profissional que o jiu-jitsu não dava, né, também. Então, muitos estavam indo para o Vale Tudo ali representar. E ali eu já me vislumbrava ali indo naquela direção também. Eu olhava para aqueles caras que eram os campeões do jiu-jitsu na época, os tops, e eu falava, não, eu vou nessa direção, né? Então foi uma coisa natural para mim. Eu fui meio que me enfiando nisso aí, fui descobrindo minha paixão ali e Mas chegou a fazer alguma luta de vale tudo assim nessa época? e a minha primeira luta foi em 2002, né? Eu já tava foi quando eu fiz 18 anos, né? Eu queria já lutar, né? Eu já e aí em 2002 e na época nessa época o cenário do Vale Tudo deu uma mudada, né? Depois do que houve o UFC, os primeiros UFC, o Japão também começou a ter eventos de Vale Tudo, só que aí no Japão foi quando a coisa cresceu pro mundo lá no Japão nessa época, né? O Japão era o principal palco. E aí Foi teve quando o Vanderlei o Vanderlei, surgiu, né? Teve o Pride, né? O K1. Pride, K1, E aí Minotauro e tal. Minotauro, todo esse pessoal, né? Aí eu lutei a minha primeira luta em 2002, né, com 18 anos, 2 dias após eu completar 18 anos, né? Meus pais, eles sempre me apoiaram na questão do jiu-jitsu, né? Sempre me ajudaram assim no que eu precisei, botavam fé. Quando quando foi Vale Tudo, né? Eles com razão, eles falaram, pô, Vale Tudo, não, essa era aquela coisa, aquela selvageria, né? Não tinha esse status que tem hoje, né? E aí mas aí eu pensava, não, quando eu fizer 18 anos eu vou querer lutar. Aí eu arrumei uma luta pra mim lá em Goiânia,
um cenário tenebroso, um ringuezão Nossa. no meio da rua ali. Nossa Aí senhora. lutei com um cara lá 15 quilos mais pesado do que eu. Foi uma maluquice, aí consegui vencer a luta. Aí Finalizou? Ah. finalizei em pouco mais de 1 minuto. E aí foi natural, fui entrando, né? Daí, Você acha que essa gana de fazer um UFC